Aleluia. Amém, igreja? Paz de Cristo. Glória a Cristo. Amém. Bom, sem dúvida é um momento que eu não sei muito bem explicar o que eu estou sentindo por dentro, mas é como se fosse a primeira vez que eu fosse falar em público, cara. Mas eu acredito que esse sentimento ele vem de um lugar, porque a gente sabe a seriedade que está sendo construída e edificada a casa de Deus aqui nesse lugar. Faz muito tempo que eu não sinto um peso de responsabilidade do Espírito tão grande, cara, de liberar algo do Senhor em um lugar. Porque a gente sabe a seriedade dos presbíteros, dos líderes, da entrega que cada um tem e que cada homem de Deus sobe aqui nesse lugar. Então, vai me ajudando aí, vai orando por mim, que de acordo com a Bíblia, no final sempre dá tudo certo. Amém? Então vamos abrir nossa Bíblia lá em João 20. Se eu fosse dar um título se eu fosse dar um título para essa mensagem, ela seria Discernindo uma Nova Estação. Amém? Se fosse dar um título para essa mensagem, ela seria Discernindo uma Nova Estação. Essa mensagem, ela se originou em um de nossos cultos, quando nós estávamos ainda no outro prédio. E nós estávamos em um momento de adoração. E eu lembro que quem estava liderando a adoração era a Astrê, o Baso e a Dudinho. E eles estavam cantando Faz as escamas caíram ao chão, aquela música do José Júnior. E naquele momento eu lembro que o Senhor me pegou e me atravessou com um texto bíblico, que é justamente de João 20, que nós vamos ler. Amém? Vamos compartilhar aqui aquilo que eu discerni aqui no Senhor através das Escrituras. Tá bom? Aleluia, vamos lá. João 20 diz assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu. Eu queria que você sublinhasse essa palavra viu aí, marcasse de alguma forma. Amém? Vai ser importante para a nossa mensagem. Chegou no sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido. Pedro chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro e viu. Marca esse viu aí também. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado e separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. E ele viu, também sublinha esse viu aí, cara. Ele viu e creu. E eles ainda não haviam compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Amém? Esse texto, o Senhor, como eu falei, ele me atravessou um dia nos nossos cultos. E esse texto ele é muito precioso, porque ele parece inocente, porque Maria, em um determinado dia, como o texto que nós acabamos de ler, ela acordou e foi até o sepulcro ver o corpo de Jesus. E lá o corpo não estava. Imediatamente ela sai correndo para chamar os discípulos, e ela encontra Pedro e o discípulo amado, provavelmente João. Então eles saem correndo para ver o que aconteceu também naquela situação em qual Maria viu. Agora o interessante aqui é que nós temos a mesma situação sendo vista por três pessoas distintas, de três formas distintas.
E eu pedi para você sublinhar o ver, porque a forma e a palavra no original do ver de cada um significa algo diferente. Maria, quando ela entra no local e vê aquele local e vê que o corpo de Jesus não estava lá, o ver e o viu de Maria corresponde a um ver físico. Assim como a gente está vendo essa mesa, esse microfone, como vocês estão me vendo. É um ver físico, é um ver natural. Não tem muito o que dizer. Mas é um ver superficial, digamos assim. O ver de Pedro é o ver que equivale a uma palavra, ela se chama teorel, que para nós é equivalente a teorizar, racionalizar, tentar entender de maneira lógica o que estava acontecendo. Então Pedro, ele entra no lugar, tanto que o texto diz que ele percebe e analisa que o lenço que estava na cabeça de Jesus está dobrado ali no cantinho. Só que o lenço de linho, os panos de linho que estavam no corpo de Jesus, ele está jogado ali no canto. E eu acredito que Pedro deve ter conjecturado: será que roubaram mesmo o corpo do meu Senhor? Porque quem que vai roubar um corpo e vai tirar o pano do corpo? Afinal, já tinham passado 3 dias. Provavelmente já estava fedendo o corpo de Jesus. Faz sentido tirar o pano das vestes do corpo de quem estava morto para roubar o corpo? Então eu acredito que Pedro fez esse tipo de conjectura. Tentou analisar, teorizar, racionalizar uma situação ali. Mas aí chega João, o discípulo amado, e ele diz, e ele viu também, as escrituras dizem que ele viu. E o ver de João é equivalente à palavra para nós que significa discernimento. Então nós temos Maria vendo no físico, de maneira natural. Nós temos Pedro teorizando, analisando, racionalizando de maneira lógica a situação. E nós temos João, o discípulo amado, no qual ele viu o ambiente, ele lembrou das escrituras e discerniu: Jesus ressuscitou. A pergunta é: quem é você na sua vida hoje? Qual é a forma de ver que você está enxergando os seus processos pessoais, os seus processos familiares, da sua casa, da sua família biológica, e os nossos processos como igreja? E esse primeiro ponto eu chamei de 3 formas de ver. Quais são as 3 formas de ver que você tem visto a sua vida? Todos os âmbitos e esferas da sua vida. Mais uma vez, sejam os seus processos pessoais, seja os processos da sua casa, da sua família biológica, seja os processos nossos coletivos, da nossa igreja, da nossa família espiritual. Como você tem se comportado e visto? Como você tem visto os dias passarem e perceber aquilo que o Senhor está fazendo? Porque nós podemos conjecturar e analisar algumas coisas aqui. Porque, por exemplo, o ver de Maria não é... Eu acredito que não é ruim o ver de Maria. Porque o tipo de ver de Maria tem a ver com uma maturidade. Não tem problema ver como Maria, só no natural, só no físico. O problema é você não fazer o que Maria fez, que é chamar alguém mais maduro para enxergar e a te ajudar a ver. O problema é você passar pelos processos sozinhos, não chamar ninguém mais maduro para te ajudar a te enxergar, a ver aquilo que você não está enxergando. Afinal, você não caminha sozinho. Então, não tem problema Maria não ver. Não tem problema ver somente no físico. O problema é você caminhar numa vida individualista, solitária, sozinho, no qual você não convida ninguém para a sua vida para te ajudar a ver. Estão comigo? Como você tem visto a sua vida, cara? Os seus processos? Ou, talvez, alguns de nós enxerguemos e vemos como Pedro, tentando racionalizar tudo de maneira lógica, de maneira palpável e física. Tentando entender os nossos processos, enquanto Deus está falando: cara, só vem. Só vem, cara, só vem. Só confia naquele que está falando, vem. Só confia na voz do pastor. Só confia na voz do líder. Só confia na voz do amigo. Só confia daquele irmão mais maduro. Só confia e vem. Mas você está tentando racionalizar, entender, concretizar uma arquitetura lógica e estratégica para então você dar um passo.
Será que você está como Pedro, tentando ser lógico e racional demais, prático demais, enquanto o Senhor só está falando, vem e confia? Quantos de nós estamos sendo assim? Quantos de nós estamos sendo dessa forma, nos envolvendo em algumas coisas da nossa família espiritual, fazendo algumas coisas e até dando resposta, mas será que essa resposta não é de maneira lógica demais? Independente ainda demais? Individualista ainda demais? Ou eu também acredito que nós temos homens como João aqui, discernindo as estações, se entregando aos seus processos pessoais, se entregando aos seus processos familiares, se entregando e discernindo aquilo que o Senhor está fazendo nessa nova estação, nessa primavera incrível que nós estamos vivendo. Amém? Cara, isso é poderoso. Quando o Senhor me atravessou com essa mensagem, eu fiquei meio em crise. Porque vamos tentar racionalizar ou analisar algumas coisas práticas. Nós viemos para um novo prédio, para um novo tempo. Como será tem sido a nossa forma de ver esse lugar? Os nossos cultos. Por exemplo, vou dar uma percepção minha só. Por favor, se o presbitério ou algum irmão quiser me ajudar e me corrigir, fica à vontade. Mas me parece que no outro prédio a gente orava mais uns pelos outros na hora da adoração. Me parece. Será que você está meio tímido ou com vergonha? Ou está achando que o irmão está longe demais para você orar por ele? Será que você está achando que o irmão está longe demais para você orar por ele? Ou tipo assim, estou meio tímido aqui, vou ficar por aqui mesmo. Eu não quero atravessar o salão inteiro para orar por alguém. Eu não quero atravessar o salão inteiro para entregar uma palavra de conhecimento, orar por alguém, dar um abraço a alguém, entregar, impartir o Cristo que nós estamos carregando. Ah, cara, eu não vou fazer isso, está muito longe. Será? Por favor, me corrija se eu estiver errado, mas parece-me que durante a adoração a gente está orando menos uns pelos outros. Parece-me. Será que a gente está tentando racionalizar demais algumas coisas? E discernindo um pouco aquilo que o Espírito quer fazer nessa estação? Meus irmãos, eu acredito que essa mensagem tem muito uma conotação de nós estamos numa nova estação, nós estamos com todo o gás, nós estamos correndo para o alvo, perseguindo uma palavra, perseguindo aquilo que o Senhor está fazendo, querendo ser fiéis e obedientes. Mas essa palavra para mim, ela tem um cheirinho de vamos dar uma parada aqui, vamos dar uma analisada aqui, vamos olhar para o lado aqui um pouquinho. Vamos ver aqui, vamos dar uma discernida assim? Então vamos lá. Como é que eu estou me movimentando na minha casa? Como é que eu estou me movimentando pessoalmente? Como é que eu estou me movimentando coletivamente? Eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque outras pessoas estão fazendo? Ou é porque eu estou discernindo no Espírito que é para fazer o que eu estou fazendo? Será que eu estou entregando aquilo que o Senhor falou para eu entregar? Ou eu estou tentando racionalizar demais aquilo que o Senhor já falou para nós? Discernimento, claro, eu acredito que é uma das ferramentas que o Senhor vai exigir de nós nessa nova estação. Afinal, enquanto eu preparava essa mensagem também, eu lembrei de umas palavras do nosso querido AP, que ele falava sobre profetas varas de amendoeira, que discerniam e percebiam as estações, no qual a vara de amendoeira, ela florescia no início da primavera. E o povo entendia que a estação estava mudando, porque a vara de amendoeira florescia. Mas o fruto dela era o último a ser dado. O fruto era o último a ser colhido. O fruto era o último a amadurecer. Mas eu quero enfatizar, vamos discernir o que o Senhor está fazendo no nosso meio? Vamos discernir de maneira de fato espiritual aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio? E aqui, eu não quero ser alguém espiritualoide, querendo espiritualizar tudo. Não é sobre isso. Eu acredito que a lógica espiritual e a razão, a fé tem um localzinho também específico nesse processo de racionalização e entendimento da fé. Mas você querer racionalizar demais, é um avião que voa com uma asa só.
e você querer espiritualizar demais, é um avião que também voa com uma asa só. Então o que nós estamos buscando aqui é um equilíbrio naquilo que o Senhor está querendo nos entregar, amém? Aleluia. Continuando aqui, meus irmãos. Essa mensagem, ela é engraçada porque, na verdade, ela foi fruto de várias conversas, né? Que primeiro, na verdade, foi em um culto, e depois foi uma conversa também que eu tive com a Rosa e a Tamara. E a gente estava conversando sobre algumas coisas, sobre os cultos, as reuniões e tudo mais. E aí, enquanto a Rosa falava, o Senhor também me atravessou com outro texto. E eu acredito que vai concatenar com aquilo que o Senhor está querendo falar conosco aqui nessa noite. O Senhor me atravessou com o texto de Números 20. Mas ainda não vamos abrir Números 20. Vamos um pouquinho antes. Vamos lá em Êxodo 17. Para a gente contextualizar o que está acontecendo. Êxodo 17. Alguém pode pegar uma água para mim, por favor? Êxodo 17, do verso 1 em diante. Amém? Diz assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Oh, aleluia! Conforme a ordem do Senhor. Êxodo 17, verso 1, do 1 até o 7. Ok? Vou reiniciar. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Redifim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Eles respondeu: por que se queixam a mim? Por que põem o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Pois para matar-nos de sede? Aos nossos filhos? Aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Então, estão a ponto de me apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. E assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Amém? Esse texto é um texto também que fala a respeito do episódio onde o povo está no deserto com Moisés. E ali eles têm sede. E então o povo vai reclamar com Moisés. E Moisés vai até o Senhor para perguntar o que ele faz. E a Escritura diz que o Senhor dá uma instrução para ele. A instrução é: Moisés, pegue o seu cajado, bata na rocha, sairá água e vai matar a sede de todo o povo. E assim Moisés obedece. Moisés, ele pega seu cajado, ele bate na rocha, sai água e sacia a sede de todo o povo. A Escritura diz um pouco antes, em Números, que havia mais ou menos 600 mil homens em idade militar, fora os anciãos, mulheres e crianças. Os historiadores afirmam que havia mais ou menos cerca de 1.200.000 pessoas, mais ou menos, até 2 milhões de pessoas. Não sei se vocês sabem, mas eu sou formado em geografia, sou professor, atuo nessa área, eu sei um pouquinho de rocha, de água, de solo e tudo mais. Mais ou menos assim, mais ou menos. Você sabe qual é a probabilidade de sair água de uma rocha que está no deserto? De 0 a 100%? Está ali entre mais ou menos 0%. 0%, cara. Imagine matar a sede de mais de 1 milhão de pessoas. Foi isso que o Senhor fez. Um milagre em meio ao deserto, em meio onde não havia nada. Mas o Senhor gera água, gera vida, porque água é símbolo de vida. Então, em meio ao deserto, o Senhor pode sim gerar vida, desde que acham homens fiéis, idôneos para corresponder à sua mensagem, à sua palavra. Amém? Mas o texto que de fato me atravessou não foi esse, foi o que acontece lá em Números 20, verso 8. E diz assim, Números 20.
Números 20, verso 8 em diante. Vou começar do 7. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade em diante. Reúna a comunidade diante desta e fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade, e os rebanhos beberão. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? E então Moisés ergueu o braço e ele bateu na rocha 2 vezes. A vara jorrou água, a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que vos dou. Amém? Nesse texto, nessa passagem de Números 20, nós temos um cenário muito semelhante, no qual o povo estava com sede novamente. E o povo vai até Moisés reclamar de novo que estava com sede. E Moisés vai de novo até Deus para perguntar o que deveria fazer. E aqui, o Senhor, ele dá uma nova instrução a Moisés. No texto anterior de Êxodo 17 que nós lemos, a instrução que Deus dá a Moisés é: Moisés, bata na rocha, vai sair água e vai matar a sede de todo o povo. Mas a instrução que o Senhor dá aqui em Números 20 para Moisés é: Moisés, fale as rochas, e assim jorrará água para o povo. Mas Moisés desobedece. Sabe, meus irmãos, eu acredito que para cada nova estação que nós entramos, o Senhor tem um novo nível de revelação que Ele quer liberar sobre nós. Um novo nível de graça, um novo nível de maturidade, um novo discernimento. Porque na estação passada, o Senhor tinha liberado um nível de revelação para Moisés, que era bater numa rocha. Mas na próxima estação, na estação seguinte, o Senhor estava falando para Moisés: Moisés, fale as rochas. Fale as rochas e sairá água. E ao invés disso, Moisés bateu na rocha mais uma vez. Deus manda Moisés falar a rocha, dá um comando para sair a água. Esse comando é muito simples, é muito claro. Mas Moisés, ele abriu mão de confiar na nova revelação que Deus estava liberando para ele. Deus estava acrescentando uma nova medida de graça sobre Moisés, uma nova revelação para um crescimento maior do seu interior e, consequentemente, abençoar coletivamente o povo. Mas Moisés não foi fiel a essa nova revelação. E o que ele faz? Em vez de falar às rochas, ele bate nas rochas. Meus irmãos, o impressionante e o que me deixa com medo e ao mesmo tempo cheio de, na verdade, com medo não, mas cheio de temor no Senhor, é que mesmo batendo a rocha e Moisés desobedecendo, sai água e todo o povo sacia a sede novamente. Isso aqui é cabuloso, cara. Porque isso fala de uma movimentação no qual muitas vezes nós podemos ser tentados em nos movimentar por vistas humanas e por resultados humanos. E por fora estarmos até sendo aplaudidos por olhos humanos, por aqueles que estão nos vendo. Mas no nosso interior nós sabemos que estamos sendo reprovados pelo Senhor, porque não estamos discernindo as suas palavras, discernindo a nova estação, discernindo o que Ele quer fazer, mais uma vez, pessoalmente em nós, na nossa família, no âmbito familiar e no coletivo, na família espiritual. Quando nós abrimos mão do discernimento do Senhor e nos apegando a fazer a coisa por seja lá qual for, nós corremos o risco imenso de sermos reprovados por Deus, mesmo que a olhos humanos o resultado seja bom, mesmo que a olhos humanos nós sejamos aplaudidos, mesmo que a olhos humanos tenha
sejamos aplaudidos, sei lá, tenhamos um bom resultado. Vamos na onda do povo. Isso aqui é muito sério, cara, é muito temeroso para mim. Isso me enche de temor e de zelo por aquilo que o Senhor está construindo no nosso meio. Porque isso fala de um coração fiel e obediente ao Senhor, independente das circunstâncias externas, independente do que está vendo através dos seus olhos físicos. E aí, mais uma vez, vamos concatenar. Nós estamos vendo somente com o olhar físico? Nós estamos vendo somente de maneira lógica e racional? Ou nós estamos discernindo as estações, discernindo as palavras, discernindo aquilo que o Senhor quer construir no nosso interior, na nossa família e na nossa família espiritual coletivamente? Isso fala sobre isso, sobre essas questões. Será que não é tempo da gente nos desprendermos de ferramentas que nós usamos na estação anterior, que não vai servir para essa estação? Porque a ferramenta que Moisés estava utilizando era um cajado. E esse cajado nós sabemos que ele fez muitas coisas aqui. Ele tocou e feriu o Nilo com um milagre. Ele abriu o Mar Vermelho. Ele fez esse cajado virar uma serpente e depois voltar a virar um cajado. Ele fez várias coisas com esse cajado. Mas quando ele recebe uma nova revelação do Senhor, quando ele recebe uma nova medida de graça, quando ele recebe um novo tijolo na edificação da casa de Deus, ele escolhe fazer de uma forma antiga, de uma forma que ele já conhecia. Eu não sei por que Moisés fez isso, cara. Eu não tenho ideia. Quer dizer, eu tenho alguns chutes. Será que Moisés ficou com medo do povo? Será que Moisés preferiu confiar naquilo que ele já conhecia de Deus e não teve a coragem, a ousadia, a fidelidade para entrar numa nova revelação? Porque a questão aqui, meus irmãos, é que desde o início o Senhor estava preparando o coração de Moisés para ser alguém que não se movimentaria por vistas humanas, pelas circunstâncias externas e pelas próprias limitações do seu interior. Se você pegar a história de Deus com Moisés desde o início, a primeira coisa, quando Deus faz o convite a Moisés, Moisés fala: não, Deus, mas eu não sei falar, cara. Não, mas eu não sei fazer. Não, mas eu não sei aquilo, eu não sei isso. E Deus vai falando: não, mas eu vou trazer o seu irmão Arão para falar. Não, mas eu não sei o que falar. Não, eu vou falar para você falar e o seu irmão Arão vai proferir para o povo. Não, mas eu vou resolver assim, assim. Não, mas quando você for lá com o faraó. Não, mas Deus sempre está preparando Moisés e colocando o coração dele num lugar onde ele não vai se movimentar por resultados humanos, por vistas humanas. Ele vai se movimentar somente pela face de Deus, no qual ele subia ao monte e olhava nos olhos do Senhor, e com uma convicção que carregava com o rosto brilhando, ele se movimentaria somente pela voz de Deus, cara. Mas em algum momento Moisés se perdeu e preferiu confiar nas ferramentas das estações anteriores, preferiu confiar naquilo que ele já sabia fazer. E aí eu pergunto a você: será que não é tempo de você abandonar algumas mentalidades que você chegou aqui e ainda você está carregando de outros lugares? Será que não é tempo de você abandonar ferramentas no qual ainda está te travando no seu processo e ainda você não avançou no seu processo porque simplesmente você não disse sim e começou a caminhar e andar? Porque muitas vezes somente ir já começa a fazer o caminho, os irmãos começam a te ajudar, o Espírito começa a operar e a graça de Deus começa a nos envolver, e ao mesmo tempo a gente já está caminhando e acelerando o passo, porque o Espírito Santo está nos ajudando e liberando uma graça específica para nós vencermos aquilo que racionalmente não conseguiríamos vencer. Então será que não é tempo de a gente revisar algumas coisas? Em um momento de adoração como esse que a gente estava aqui, o que você está discernindo em um momento de adoração como esse? É coisa que você precisa se perguntar. O que você está sentindo em um momento de adoração como esse? O que você está vendo em um momento de adoração como esse? O que você está percebendo em um momento de adoração como esse? O que você está vendo de fato em um momento de adoração como esse nosso? Você está vendo de maneira racional? Você está vendo de maneira lógica? Ou você está discernindo algo no Espírito Santo? E ao mesmo tempo, obedecendo a voz, sendo fiel àquilo que Ele está dizendo. Cara, bastou um momento, um instante,
um milímetro de segundo para Moisés deixar de depender do Senhor e fazer as coisas pelo seu próprio braço. Porque eu não sei se você sabe, mas Êxodo 17, o primeiro texto, o qual a primeira instrução é para bater na rocha, é no início da peregrinação dos 40 anos. E Números 20 é mais ou menos lá para o final, cara. É ali pelo 37º, 8º ano. Ou seja, Moisés passou décadas diante da face de Deus, ouvindo o Senhor, discernindo o Senhor, percebendo o Senhor, sendo fiel ao Senhor, tendo um rosto convicto, brilhando diante do Senhor. Mas por um instante, por 1 milímetro de desatenção, ele escolheu depender somente da força do seu braço, das ferramentas antigas, e escolheu confiar em si e não no Senhor. Cara, isso é muito sério. Isso me enche de temor demais, demais, demais. E é por isso que no início, uma das formas que eu falei, de não tem problema se você está discernindo somente no físico. O problema é você discernir sozinho. E você não ter a humildade de chamar discípulos mais maduros para ajudar você a enxergar. Hoje, Moisés não tinha pessoas para ajudar a enxergar. Hoje você tem. Hoje, se você olhar para o lado, você tem uma ferramenta espiritual que pode te ajudar, chamado irmão em Cristo, chamado amigo de Deus, chamado pai espiritual, chamado parceiro de vida. Hoje, se você olhar para o lado, você pode encontrar todos esses tipos de pessoas. E assim podemos discernir coletivamente aquilo que o Senhor quer fazer, falar e mostrar para nós nessa estação. Amém, meus irmãos? Isso é muito sério, cara. Batendo na rocha, Moisés desobedece e mesmo assim sai água. Isso é muito sério. O selo da aprovação dos homens não garante o selo da aprovação de Deus. O selo da aprovação dos homens não garante o selar de Deus sobre a nossa vida. Cara, desde o início, Moisés vinha sendo preparado pelo Senhor. Moisés vinha sendo ensinado pelo Senhor. Ensinando, cuidado, para que de uma forma Moisés olhasse somente para a face de Deus, cara. E com o rosto brilhando de uma convicção, ele se movimentaria somente por aquilo que Deus falaria e não por circunstâncias externas. Cara, Moisés, ele foi fiel por décadas, mas bastou um instante, 1 segundo, 1 milímetro, 1 milésimo. Moisés é o cara que Deus pediu para ele orar por Faraó. E Deus falou que ele iria endurecer o coração de Faraó. E mesmo assim ele foi e orou. Moisés é esse cara. Imagina só, Deus fala para você, vá orar por alguém. Só que o resultado da sua oração não vai dar resultado nenhum, na verdade. A olhos humanos, o resultado é 0. Pelo contrário, eu vou endurecer o coração dessa pessoa. Você oraria? Enquanto eu estava organizando essa mensagem, o Senhor me atravessou com um exemplo interessante. Se o presbitério discernir algo no Senhor, um sonho, sei lá, de alguma forma, o presbitério discernir algo específico de Deus, do tipo, nós discernimos e sonhamos os 3 ao mesmo tempo, que nós precisamos abrir um restaurante comunitário, para atender os vulneráveis aqui da região. E nós vamos atender tantas pessoas, o Senhor falou que vai fazer tantas coisas, vai atender, nós vamos servir tantas refeições durante tanto tempo. Só que o Senhor também falou a seguinte coisa: durante todo o tempo que a gente vai servir essas pessoas, ninguém vai se converter, ninguém vai entregar a vida para Jesus. As pessoas vão continuar morando na rua, as pessoas vão continuar sendo drogadas, as pessoas vão continuar sendo alcoólatras. Ou seja, a olhos humanos, a gente não vai ter resultado nenhum. Será que nós como igreja, nós iríamos? Simplesmente pelo fato de obedecer o que o Senhor falou?
Porque a olhos humanos não vai dar resultado nenhum. A olhos humanos o resultado é zero. Mas simplesmente por uma questão de fidelidade do coração. Será que nós como igreja iríamos fazer algo no qual não vai dar resultado nenhum, mais uma vez, a olhos humanos? Talvez esse exemplo seja muito exagerado e drástico, não sei. Mas como você viu esse exemplo no seu coração? Como você se viu dentro desse exemplo? Você colocaria o seu tempo? Você colocaria o seu tesouro, os seus talentos, cozinhando, ofertando, vindo aqui em servir? Ou você, não vou não, porque não vai dar resultado nenhum, cara. Só que Deus falou, cara. Foi uma convicção clara, coletiva. Será que nós iríamos? Isso é muito doido, cara. Como anda o seu coração discernindo aquilo que o Senhor tem falado para nós nessa estação? Como anda o seu coração naquilo que o Senhor tem falado para nós, discernindo as coisas dessa estação? Talvez nós precisamos discernir qual o tamanho da graça que nós necessitamos nessa estação, para começarmos a orar de maneira específica por essa expansão da graça no nosso interior e no nosso meio coletivamente. Porque para cada nova estação o Senhor acrescenta mais da sua revelação, mais da sua graça, mais do seu amor, mais ferramentas para nós como igreja. Cara, tem coisas que nós só vamos provar porque estamos nessa estação. Você tem noção disso? Você tem noção que Deus está pronto para liberar ferramentas espirituais, uma graça específica para essa estação que a gente nem tem ideia? Conexões do Espírito, frutos do Espírito, dons do Espírito, de fato o agir do Espírito em nosso meio. Já parou para pensar nisso? Tipo assim, você já parou para pensar que a Patrícia, ela pode ser uma conexão espiritual para a gente? Do tipo, você já parou para pensar que pode ter alguém aqui na nossa comunidade que vai, ainda não, mas que vai receber uma palavra para Moçambique, e a gente vai lembrar que a Patrícia é a nossa conexão? Ou talvez a pessoa nem esteja ainda na nossa comunidade, ela vai chegar aqui daqui a alguns meses, ou daqui a um tempo, daqui a alguns anos. E aí a pessoa vai contar o testemunho dela, vai contar a história dela, e ela vai falar, não, então eu tenho algumas palavras que eu já recebi umas 5, 6 vezes, que eu vou para Moçambique. Aí nós todos vamos lembrar na hora, cara, a gente conhece uma missionária moçambicana. Sério? Não, sério, ela já veio, ficou aqui com a gente o tempo, ela até profetizou na nossa vida, aconteceu o que ela profetizou, cara. Você já parou para pensar nisso? Que Deus pode estar interligando a sua história agora mesmo, e a gente nem concatena as ideias, nem percebe. Então quando eu falo que tem uma graça para essa estação específica, é sobre isso. Será que o Senhor não está liberando uma graças específicas para nós nessa estação que a gente nem tem ideia, mas que nós precisamos entrar num lugar de discernimento do Espírito para pedir, orar, jejuar, nos doar por essa graça específica, essa medida de graça específica, que talvez esteja ainda só pairando sobre nós, e ao mesmo tempo o Espírito está só esperando um posicionamento nosso para Ele liberar essa medida de graça? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que nessa estação pode ocorrer coisas nunca vistas nesse lugar? Não no lugar específico, mas em nós como igreja, coletivamente? E talvez você esteja vendo somente com os olhos físicos, racionalizando as coisas, preocupado porque o prédio aumentou demais, preocupado porque as crianças brincam demais e a gente não tem um lugar para ainda colocar elas, preocupado porque a gente não está entendendo muito bem o som ainda, preocupado porque a gente não está muito bem confortável e alinhado com algumas coisas. Será que a gente não está preocupado demais com coisas que a gente não deveria se preocupar? E o Espírito está tipo assim, só vem, só vamos. E os nossos pais espirituais estão assim, ó, e aí, bora? Cadê as respostas? Cadê os dispenseiros? Será que uma das graças de fato que o Senhor vai liberar sobre nós não é uma graça para levantar dispenseiros? Sei lá, cara, Deus vai capacitar o presbitério, os líderes e todo mundo que está aqui
para ser tipo como Paulo na escola de Tirano, que durante 2 anos ele confirmou seus discípulos, e esses discípulos impactaram o mundo, cara. Será que não é uma das coisas que o Senhor quer liberar nessa estação? E a gente está incomodado porque o prédio está grande demais? Que o som ainda não está adequado? Que a gente está preocupado porque o irmão está longe demais para a gente orar lá por ele? E tem que atravessar o prédio todo? Como você está vendo? Fisicamente? Logicamente? Ou você está discernindo as estações? Discernindo as palavras? Discernindo o caminhar? Meus irmãos, isso é importante ressaltar. Eu acho que eu não falei o ponto 2, mas o ponto 2 era: para cada nova estação, Deus acrescenta novas revelações para nós, tá? Voltando aqui. Ponto 2, para cada nova estação, Deus acrescenta novas revelações para nós. E por que então, afinal, Deus pediu para Moisés falar a rocha e não bater a rocha? Nós vamos ver, através das escrituras, o motivo disso. O motivo está lá em Josué 6. Josué 6. Josué 6, verso 2, diz assim: Então o Senhor disse a Josué: Saiba que eu entregarei nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marche todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um grito, e o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um onde estiver. O motivo de Deus estar acrescentando, ou estava acrescentando, uma nova revelação na vida de Moisés, de falar a rocha ao invés de bater na rocha, está aqui em Josué 6. O resultado da desobediência de Moisés foi que Moisés sai da liderança do povo e Deus coloca Josué. E tempos depois, Josué encontra uma cidade de muros fortificados, chamado Jericó. E nessa cidade, a instrução que o Senhor dá a Josué para conquistar a cidade é: durante 6 dias, marche ao redor dela, mas somente no sétimo, dê um grito, fale as rochas, e os muros cairão, e vocês conquistarão a cidade. Meus irmãos, isso aqui fala de um coração, de um propósito de Deus, no qual Deus já estava preparando Moisés, como eu falei, para essa estação, aonde ele iria encontrar uma cidade de muros fortificados chamado Jericó. E era por isso que Deus estava falando: fale as rochas, não bata nas rochas. O povo não conquistou Jericó batendo, guerreando, batalhando. O povo conquistou Jericó falando as rochas. A importância de discernirmos as estações e discernirmos aquilo que o Senhor quer liberar sobre nós é de sermos fiéis à nova revelação que o Senhor quer falar. Porque a gente pode até não entender, e aí entra o fato de você querer ser lógico demais, de você querer ser racional demais, de você querer tentar entender tudo para dar um passo. Aqui entra o fato, uma palavrinha chamada fé. Aqui entra uma palavra chamada confiança no Senhor. Aqui entra uma palavra chamada obediência no Senhor. Moisés, provavelmente ele não entendeu o que Deus estava querendo revelar para ele. Afinal, bater na rocha, cara, era a forma mais segura, ele já tinha feito. Mas Deus estava falando: fale as rochas. Por quê? Porque um dia ele iria conquistar uma cidade de muros chamada Jericó, no qual ele não bateria nas rochas,
ele falaria com as rochas e o muro cairia. Será que nós conseguimos ser fiéis à medida que discernimos aquilo que o Senhor está falando para nós? Porque, afinal, o passo seguinte do discernimento é a obediência ou não. Qual é o passo seguinte do discernimento? Nós estamos aqui, vimos algo no Senhor, discernimos. O passo seguinte é a decisão de obedecer ou não. Será que a gente consegue ser fiel para obedecer, mesmo não entendendo? Mesmo não sendo lógico na nossa cabeça, não fazendo sentido? E Deus está aqui, ó, bora, vem. Não, Senhor, mas eu não estou entendendo. Não, bora. Não, Senhor, deixa eu fazer umas contas aqui primeiro. Deixa eu ver se o desenho vai bater. Não, bora. Não, Senhor, eu preciso arquitetar direito aqui. Eu preciso fazer com que o retângulo dê certinho aqui. E Deus está, bora. E o Espírito está, vamos. E o Espírito está, vamos jejuar. E o Espírito está, vamos orar. E o Espírito está, vamos entregar. E o Espírito está, vamos mortificar. E o Espírito está, vamos ser mais transparentes. E o Espírito está, vamos ser mais fiéis. E o Espírito está, vamos amar mais um pouquinho. E o Espírito está, vamos andar a segunda milha. E você está aqui, não, Deus, calma, deixa eu fazer umas contas aqui para ver se vai dar certo. Deixa eu entender aqui de maneira mais racional e lógica. Aleluia. Aleluia. Há um convite, meus irmãos. Há um lugar de discernimento claro das estações, das palavras, das movimentações e das ferramentas que serão liberadas e utilizadas nesta estação. Para nós, para você pessoalmente, para a sua casa e para nós como igreja. Afinal, quais são elas? Será que você está tendo curiosidade para saber? Será que você está buscando se colocar nesse lugar de discernimento, de processos, abandonando coisas que não vão servir para essa estação, abandonando ferramentas, abandonando o seu cajado, abandonando experiências que foram incríveis, poderosas, que fez você chegar até aqui, mas que não vai ajudar para essa estação? Discernimento claro para essa estação é algo que nós precisamos. Porque à medida que nós discernimos, o próximo passo é andarmos em obediência ao Senhor. Escolhemos obedecer ao Senhor. Isso fará com que nós percebamos quais ferramentas, quais as formas e o jeito de edificar a casa do Senhor será necessário e quais não serão necessários nessa estação. Eu quero te convidar a ficar de pé para nós orarmos e que no seu espírito você comece a orar sobre uma posição no qual dentro de você nos próximos dias vai estar de maneira intencional, específica, se entregando aos processos que Deus tem para você pessoalmente, familiarmente e para nós coletivamente como igreja. Discernindo as estações, discernindo a movimentação, discernindo a forma, discernindo as ferramentas, no qual você vai usar nessa estação, no qual você precisa abandonar nessa estação ou não, no qual você precisa entregar nas mãos de irmãos mais maduros e nas mãos do Senhor. Meus amigos, se alguns de nós estamos enxergando isso somente de maneira, mais uma vez, natural, não tem problema. O problema é você querer enxergar sozinho e não chamar os discípulos mais maduros para te ajudar a você enxergar. Convide alguém para você estar mais próximo. Seja mais transparente. Como você tem visto essa estação nossa, cara? Como você tem visto as nossas reuniões? Os nossos turnos nas quartas?
os nossos cultos de adoração, as mesas que a gente se reúne, as conversas. Como você tem discernido isso?